Então, continuando, eu vou fazendo e vou postando os vídeos, tá certo? Antes eu esperava fazer todos, né? Agora eu tô fazendo e postando um por um. Então, aqui, como a gente já viu, é muito complicado esse fenômeno de transporte para acontecer, é muito raro, porque precisa de um só médium e um só espírito, que se tornem praticamente a energia deles, né? Tanto do perispírito do médium quanto a do espírito, uma só. E depende de condições bem específicas. Então, aqui tende ao contrário, como o certo, que na intimidade os ditos fenômenos se produzem quase sempre espontaneamente. Então ele diz que não é nem para a gente desacreditar totalmente e nem acreditar em tudo, né? Precisa ter aquela mente de cientista para pesquisar, comparar, né? Principalmente quem gosta de fazer esse tipo de coisa, né? Então, deveis deduzir daí que há motivo de suspeita todas as vezes que um médium diz que pode fazer a qualquer hora provocar esse tipo de, algum tipo de fenômeno. Que não depende só do médium, né? Depende de outras variantes. Tende ainda, como regra geral, que os fenômenos espíritas não se produzem para constituir espetáculo e para divertir os curiosos. Se alguns espíritos se prestam a tais coisas, só pode ser para a produção de fenômenos simples, não para os que, como os de transporte ou outros semelhantes, exigem condições excepcionais. Lembrai-vos, espíritas, de que, se é absurdo repelir sistematicamente todos os fenômenos além do túmulo, também não é bom aceitá-los todos, cegamente. Quando o fenômeno de tangibilidade, visibilidade ou de transporte se opera espontaneamente, simplesmente aceitai. Nunca repetirei demasiado, né, o Kardec falando, não aceite coisa alguma cegas. Seja cada fato submetido a um exame minucioso, aprofundado e severo, porquanto crede o Espiritismo, tão rico em fenômenos sublimes e grandiosos, nada tem que ganhar com essas pequenas manifestações que prestidigitadores hábeis podem imitar. Então tem fenômeno que pode ser feito por um mágico. E, na verdade, não é um fenômeno espírita, né? É um fenômeno espiritual. Qualquer um prestidigitador lá que tem rapidez com as mãos faz. Então ele diz que não é para... o espiritismo se presta a isso, a esse tipo de fenômeno banalizante, né? Bem sei que, aliás, esses fenômenos, eles acontecem na casa e com as pessoas que não acreditam, que acham que não existe nada além da matéria, justamente para chamar a atenção dessas pessoas. Eles raramente vão acontecer na casa de quem já estuda, de quem já trabalha com isso. Tem exceções, né? Que nem aquela... a filha daquele fotógrafo que fez aquelas fotos que eu pus aqui no Instagram de espíritos, né? Na casa deles acontecia, tinha 3 médiuns ali, era o pai, o irmão e ela. 3 médiuns de materialização. Então a vitrola tocava, quando eles iam ver, ouviam a vitrola tocando, quando eles iam ver não tinha disco nenhum ali. As cortinas balançavam com as janelas fechadas, né? Não tinha nem vento. Eles ouviam correntes pelos corredores, né? E era justamente para chamar a atenção deles que eles iriam trabalhar com isso mais tarde, né? Então sempre tem uma finalidade quando o espírito superior permite que isso aconteça. Precisa ter a permissão de um espírito superior, porque os espíritos inferiores eles estão submetidos aos espíritos superiores moralmente, eles não podem fazer o que eles querem. Então, se aconteceu, é porque foi permitido por algum motivo. Provavelmente para chamar a atenção de pessoas que não acreditam em nada. Então, lembrai-vos, né, bem sei que ides dizer que estes fenômenos são úteis para convencer os incrédulos. Mas ficai sabendo
se não houvéssemos disposto de outros meios de convicção, não contaríeis hoje a 100ª parte de espíritas que existem. Falar é o coração. Por aí é que fareis maior número de conversões sérias. Se julgares conveniente para certas pessoas valer-vos dos fatos materiais ao mesmo, apresentai-os em circunstâncias tais que não possam permitir nenhuma interpretação falsa e, sobretudo, não vos afasteis das condições normais dos mesmos fatos, porque, apresentados em más condições, eles fornecem argumentos aos incrédulos em vez de convencê-los. Então ele está dizendo aqui que não é esses fenômenos que convencem as pessoas, mas como ele observou milhares de fenômenos e ele explica passo a passo cientificamente como é que eles acontecem, as pessoas quando leem esse livro elas acreditam muito mais do que se elas vissem. Eu praticamente já aconteceu algumas coisas comigo, né, tanto de objetos, né, se mexerem sozinhos, quanto no meu físico mesmo, eu acordar e não conseguir levantar da cama, já aconteceu isso comigo. Então, e outros fenômenos também de ouvir risadas, né, ouvir vozes, também já aconteceu, mas depois que eu comecei a estudar e a trabalhar com isso, nunca mais aconteceram. Então era justamente para chamar a atenção para esse tipo de intercâmbio espiritual que existe entre encarnados e desencarnados. Entre duas dimensões existe um intercâmbio, né? Aí tanto a gente aqui como encarnado pode ajudar os que estão do outro lado, quanto os que estão do outro lado também podem nos ajudar. Mas isso tem que ser condições de segurança, feitas com segurança, não pode ser feitas aleatoriamente. Muitas vezes, pessoas que já perderam parentes conseguem, às vezes, enxergá-los, conseguem ouvi-los, conseguem falar com eles, né? Tem algumas pessoas, eu conheci várias, que tinham vidência, tinham audiência, né? Fenômeno de voz direta, eles ouviam. E psicografia também, eu já produzi 4 livros com psicografia. Então, porque desde pequena aconteciam coisas comigo, né? E depois que mais tarde que eu fui saber que era mediunidade. Então, é dessa forma que as coisas vão se processando. O fenômeno do transporte apresenta, quem estava falando isso era Erasto, o espírito de Erasto, que falou que não nos afastemos das condições normais, dos fatos, porque apresentados em más condições, eles fornecem argumentos para as pessoas que não acreditam. Então, o fenômeno do transporte apresenta uma particularidade notável, que é de alguns médiuns só que obtêm estado sonambúlico, o que facilmente se explica. Há no sonâmbulo um desprendimento natural, uma espécie de isolamento do espírito e do perispírito que deve facilitar a combinação dos fluidos necessários, tal o caso dos transportes de que temos sido testemunha. As perguntas a que se seguem foram dirigidas ao espírito que os operara, mas as respostas se representam por vezes da deficiência ressentem por vezes da deficiência de seus conhecimentos. Submetê-los ao espírito Erasto, muito mais instruído do ponto de vista teórico, e ele as completou, aditando-lhes notas muito judiciosas. Um é o artista, o outro o sábio, constituindo a própria comparação dessas inteligências um estudo instrutivo, porquanto prova que não basta ser espírito para tudo saber. Então não é porque é o espírito que ele sabe mais do que você, ele pode inclusive saber menos do que você. Primeiro, dize-nos, eles fizeram algumas perguntas para Erasto, né, que foi um espírito na antiguidade muito famoso, se não me engano, era discípulo de um filósofo. Dize-nos, peço, por que os transportes que acabaste de executar só se produzem estando um médium em estado sonambúlico? Aí o Erasto responde, isto se prende à natureza do médium. Os fatos que produz quando o meu está adormecido, poderia produzi-los igualmente em outro médium em estado de vigília.
Segundo, por que faz demorar tanto o transporte de objetos e por que é que avivas a cobiça do médium, excitando-lhe o desejo de obter o objeto prometido? Alexa, desliga! Então, aqui ele está perguntando porque o espírito fazia... Alexa, desliga! É porque o espírito... Alexa, desliga! Então, aqui ele está... Alexa, desliga! Então, aqui ele está falando que o espírito, ele aguçava no médium a vontade de trazer o objeto. Então, isso ajudava com que o objeto fosse transportado. Aí ele fala, por que faz demorar tanto o trazido do objeto? Porque avivas a cobiça do médium? Aí ele responde, o tempo me é necessário a preparar os fluidos que servem para o transporte. Quanto à excitação, essa só tem por fim, as mais às vezes, divertir as pessoas presentes e os sonâmbulos. Nota de Erasto, o espírito que responde não sabe mais do que isso. Não percebe o motivo dessa cobiça que ele instintivamente aguça sem lhe compreender os efeitos. Julga proporcionar um divertimento, enquanto que na realidade provoca, sem o suspeitar, uma emissão maior de fluido. É uma consequência da dificuldade que o fenômeno apresenta. A dificuldade sempre maior quando ele não é espontâneo, sobretudo em certos médios. Então, eu vou parar o vídeo para que ele depois possa ser postado. Continua no próximo vídeo.